Bom dia a todos. Sempre uma alegria estarmos aqui. Hoje, a hora que eu falei o tema ali pro Dene, né, para filmagem, o Dene falou assim: que complicado este homem, não é? Porque o tema que eu trago para vocês hoje é: não julgueis que vim trazer a paz, mas a divisão. E quem falou isso? Foi Jesus. Mas espera aí, como é possível Jesus, que sempre falou de amor, de paz, como é que ele vem e faz uma afirmação dessa? Não vim trazer paz. E Mateus é pior, porque no Evangelho, lá no capítulo 10 de Mateus, ele fala assim: não vim trazer a paz, mas a espada. E Lucas, no Evangelho dele, no capítulo 12, ele ainda começa dizendo pior: eu vim trazer fogo à terra. E o que eu mais quero é que ele se acenda. Então, como é que pode, não é? Jesus, modelo de paz, modelo de tudo que há de bom, falar essas coisas. Algumas pessoas até duvidam, né? Imagina, será que Jesus falou isso? Falou. Tanto que teve duas testemunhas. Teve Lucas no Evangelho e teve Mateus no outro. Então, realmente, Jesus falou isso tudo. E é preciso que nós tenhamos tranquilidade para tentar entender o que Jesus está querendo dizer para nós. E eu vou falar uma coisa para vocês. Neste aspecto, Jesus foi muito mal entendido. Porque eu vou dizer, o que deu de confusão essas palavras de Jesus e o que dá de confusão ainda hoje, né? E é por isso que eu gostaria de estar falando um pouquinho nesta manhã sobre isso tudo. Muitas pessoas levaram realmente ao pé da letra, principalmente pelo início do cristianismo entre nós. A própria vida de Jesus, porque provavelmente o que Jesus mais enfrentou no início da sua tarefa pública foi a espada. A reação daqueles que Jesus provocou com o seu ensinamento. Principalmente os romanos. E principalmente os judeus que viviam de explorar os seus irmãos em piores condições. A vida no tempo de Jesus não era fácil, ali onde ele vivia, em Jerusalém. Para começo, Jerusalém era escrava. Todos os que viviam em Jerusalém eram escravos. Escravos de Roma. Ser escravo naquela época era mais questão financeira, porque eles tinham que pagar altos impostos para manter o Império Romano, para manter o luxo, para manter várias coisas que eram reprováveis. E isto ao sacrifício daqueles que viviam miseravelmente. Então havia uma revolta muito grande em todo Israel. E havia a esperança de que ia aparecer uma pessoa que seria o Messias. Porém, o Messias para o judeu significava um guerreiro. Alguém que viria com a espada para, através da força, destruir Roma, que se sustentava pela força. Então, para combater a força do Império Romano, nada como a força de um Messias, que era o enviado de Deus. Então, o exército de Deus, comandada pelo Messias, iria acabar com os romanos. E esta era a visão, que essa era a expectativa do Messias, que era Jesus. E Jesus se mostrou totalmente contra isso.
Jesus nunca quis assumir o papel do Messias guerreiro. Ele veio trazer uma guerra, nós vamos falar sobre ela, mas não a guerra que se esperava. E na medida em que Jesus fez isso, ele provocou muito. Ele provocou muito o poder romano, mas principalmente ele provocou muito toda a estrutura religiosa que comandava Israel. E que, pior do que os romanos, também exploravam os mais fracos. Exploravam e viviam também de uma maneira muito superior àqueles que plantavam, colhiam e àqueles que cuidavam dos rebanhos. E por isso Jesus teve uma morte que na época era a pior que havia. Era a morte mais miserável. Os piores bandidos eram aqueles que eram condenados a morrer na cruz. E isto foi terrível para aquela época. Mesmo depois, os primeiros cristãos sofreram também. Demais, demais. Há uma coleção de livros de Emmanuel que eu diria para vocês, é obrigatória a leitura. Obrigatória pela beleza, pela profundidade das histórias que Emmanuel conta. Começa com há 2000 anos, depois nós temos 50 anos depois nós temos Renúncia, e são 5 livros. Eu vou falar um pouquinho para vocês de há 2000 anos, porque vai narrar bem essa parte toda. Há 2000 anos contava a história de um casal. O senador Públio Lentulus e a sua esposa. Como é que chamava a esposa dele? Lívia. Lívia. Você leu, né? Chorou muito, né? E Lívia. Públio Lentulus, senador, com todo o orgulho de Roma, aquela força, a nobreza, e Lívia muito suave, muito doce. E por diversos motivos, Lívia se converte ao cristianismo. E Públio nunca aceita isto. E ao final da história, Lívia... Vocês acham que eu vou contar o final? Imagina, né, gente? Peguem o livro, leiam, porque é uma das histórias mais bonitas do cristianismo. E mostra todo o sofrimento daqueles que tiveram a coragem de professar o cristianismo como crença, como religião. Mesmo 50 anos depois, que é a continuação de há 2000 anos, Nestor também vai mostrar a força dos primeiros cristãos. Muitas vezes as pessoas comparam e falam, né, dos problemas de se dizer espírita nos dias de hoje, que muitas pessoas falam, né, as macumba, não é? Acha que vai vir na casa espírita e vai estar cheio de espírito para cá, voando para lá e para cá, não é? Que coisas vão acontecer aqui, não é? E quando chegam aqui, veem essa tranquilidade, essa paz e falam, mas não é isso que eu esperava. Então a gente acha que é difícil ser espírita, não é? Nos dias de hoje, professar aí, porque muitos acusam o espiritismo de coisas do demônio. Né? Então, é falta de compreensão. Mas eu vou dizer para vocês, ser cristão no início era um pouquinho mais difícil. Porque normalmente o destino dos cristãos era assim, meio parecido com churrasco. Mas de uma maneira meio assim, meio dramática, porque havia fogo e havia carne, mas a carne era dos cristãos. Porque os cristãos, eles normalmente eram presos e iam para o circo romano. E lá, eles eram amarrados em estacas no meio do circo e eram soltos leões para devorar eles vivos. E aqueles que tinham a sorte de sobreviver ao ataque dos leões, eles eram alvo para os excelentes arqueiros romanos que, com flechas com fogo na ponta, iam mirando para acertar os cristãos e para que eles queimassem ali para a alegria e para a festa dos romanos.
Era isso que era ser cristão. E o mais impressionante de tudo é que todos os cristãos, quando eram presos e que iam para o circo romano, no momento em que eles saíam das celas para a arena onde seriam mortos, eles iam cantando. E aquilo era impressionante para o romano ali do circo olhar e ver quem são esses loucos que enfrentam a morte cantando, alegres. Que Cristo é este? Quem é este homem? Para poder provocar, através do seu ensinamento, tamanha fé, tamanha demonstração de coragem e alegria em poder morrer em nome do Cristo. E essa foi uma das grandes forças que fez com que o cristianismo crescesse entre os romanos e se tornasse no que hoje é o cristianismo. Então, não era muito fácil ser cristão. E essa era a grande divisão, porque muitas vezes os romanos mais tradicionais, quando percebiam dentro da tua família alguém que se converteu no cristianismo, era um desgosto. Leiam há 2000 anos. Vejam a reação de Públio com a Lívia, porque ela se tornou cristã. Então, talvez essa seja a divisão que Jesus diz, porque Jesus diz, né, vai estar dentro da tua casa. O filho vai se dividir com o pai, a filha com a mãe, a nora com a sogra. É assim que Cristo vai narrando, já antevendo o crescimento da doutrina no coração das pessoas. E essa divisão que estava acontecendo dentro dos próprios lares. Até então, os cristãos eram vítimas. Mas a capacidade do ser humano de interpretar os ensinamentos do Cristo e de transformá-los ao seu interesse era tão grande que de vítimas os cristãos, a partir do século XI, se tornaram algozes. A espada que interpretavam que era aquela que seria usada contra os cristãos, começou a ser usada pelos cristãos contra os outros, em nome do Cristo. A partir do século XI e até o século XIII, começou um movimento que ficou conhecido com o nome de cruzadas. Vocês já ouviram falar de cruzadas? Tinha esse nome porque os guerreiros que iam defender o cristianismo iam para a luta levando no peito o símbolo da cruz, dizendo que eles eram soldados do Cristo. E qual era o objetivo? Retomar Jerusalém, a terra santa dos muçulmanos que eram pagãos. A história toda é banhada de muito sangue, porque foram lutas intermináveis, foram mais de 200 anos em que saía-se da Europa para ir até Jerusalém e destruindo tudo no meio do caminho, porque eles eram infiéis. E os muçulmanos também se armavam e resistiam, e muitas vidas foram perdidas em nome do Cristo. Então muitos dizem que essa era a espada que Jesus havia anunciado, porque ele sabia da luta dos cristãos contra os impuros. E que Jesus concordava com isso. Depois disso, do século XII ao XIV, novamente usou-se o nome do Cristo para atitudes também extremamente tristes, que foi a Inquisição. E novamente nós temos aí o símbolo da fogueira, porque a Inquisição queimava aquelas pessoas que ousavam não aceitar as regras, os dogmas que a igreja queria impor. Eu tenho uma notícia meio
para dizer para vocês. Se nós vivêssemos na época da Inquisição, todos nós seríamos queimados. Todos nós, sem exceção. Porque a crença que nós seguimos, aquilo que nós acreditamos é condenado. Seria condenado naquela época. E nós seríamos taxados de bruxos e bruxas. E todos estaríamos condenados a queimar na fogueira. Joana de Arc foi assim. Joana d'Arc morreu na fogueira, porque ela dizia que ouvia vozes que mandavam a ela fazer o bem. João Hus também morreu queimado. Giordano Bruno também morreu tragicamente. Todos porque ousavam a falar o que era contrário ao que a igreja queria ouvir. Em nome do Cristo. Todos eram queimados. Todos tinham mortes trágicas. Aí veio, no século XIX, a doutrina espírita. Aquela prometida pelo próprio Cristo, porque é muito interessante que nesta mesma parte do Evangelho, quando Jesus diz que não veio trazer a paz, mas sim trazer a divisão, no final deste capítulo ele anuncia a vinda do Consolador prometido. Peraí, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A divisão e depois o Consolador, que nós sabemos que é a doutrina espírita. Porque Jesus diz, o Consolador que irá vir esclarecer tudo o que eu tenho dito. E aí a doutrina espírita começou a nos mostrar que divisão, que espada Jesus estava se referindo naquela época. Que precisou praticamente 2000 anos para que nós pudéssemos começar a entender que Jesus não é complicado. Que aquilo que a gente, a princípio, não entende o que ele está querendo dizer, quando a doutrina começa a nos trazer o esclarecimento, fica tão nítido, tão claro. A doutrina espírita, ela vem trazer o Evangelho redivivo. O que significa redivivo? Vocês fazem ideia? Porque às vezes o português é difícil, né? Redivivo. Vivo é fácil, né? Vivo de viver, não é? Redivivo, não. Redivivo, é de novo. É fazer com que nós possamos novamente viver o cristianismo como ele era vivido na pureza do ensinamento de Jesus. Essa é a missão da doutrina espírita. Relembrar a todos nós os ensinamentos de Jesus como ele queria que seja entendido. Veio tirar a máscara e nos explicar de maneira clara. E aí é que está o problema. É por isso que Jesus disse que veio trazer a divisão. Primeiro, porque fica muito claro que o Evangelho é como um remédio, mas muitas vezes, como é que a gente acha que tem que tomar um remédio? A gente acha que só precisa ir na farmácia, comprar o remédio, pôr ali na nossa frente e ficar olhando para ele. Que não precisa tomar. Não, só o fato de eu comprar o remédio e ter ele em casa, a minha doença já sara. Eu não preciso tomar o remédio para ficar bom. Mas a doutrina espírita explica que o Evangelho é um remédio para ser tomado. E que, às vezes, como todo bom remédio, ele é um pouquinho amargo. E não é tão fácil da gente engolir ele. Não é? A gente começa, quando nós começamos a compreender a doutrina e ela começa a entrar dentro de nós, e a gente começa a tomar deste remédio, nós começamos a provocar em nós pequenas mudanças. E eu vou dizer para você uma coisa, essas mudanças incomodam. Começa pelo marido, né? Ou a esposa, né? Ou começa pela mãe,
Ou começa pelo pai, ou pelos irmãos, que começam a falar assim, já vai de novo. Né? Não sei que tanto vai nesse centro. Não é? Não é assim que a gente escuta? Né? Não sei que tanto você faz lá, porque tem que ir lá na segunda, tem que ir lá na quarta, tem que depois é negócio de curso. Não. E começa essa divisão dentro do lar da gente. Muitas vezes nós percebemos que os nossos amigos começam a se afastar da gente, porque nós começamos a nos tornar chatos. Né? Já não gosta de fofocar. Né? Já não bebe. Né? Ficou chato. Para que eu vou querer essa companhia? Eu vou começar a fofocar para ela uma coisa, ela já me corta. Eu nem consigo terminar a fofoca. Então a gente começa a provocar essa divisão. E as pessoas começam a se afastar da gente. Não é assim o caminho? E o pior é que as pessoas começam a se sentir incomodadas. Porque normalmente, quando a gente começa a mudar, a gente começa indiretamente a mostrar para essas pessoas que elas também precisam mudar. E muitas vezes elas não querem mudar. E aí começa as críticas com relação a nós. Já vai de novo começar a pregação. Eu já sei disso, eu já sei daquilo, eu já não quero isso. E já começa a criar um clima de animosidade que é como se fosse uma espada. Que as pessoas querem combater a nós mesmos. As pessoas não querem aceitar que precisam mudar. Então, ao invés de elas fazerem um movimento de mudar a elas, elas querem mudar a nós. Não, eu preferi o velho Marcos, era muito melhor. Agora, Deus me livre, ficou chato. Qualquer coisinha, ele já vem falar de Jesus para a gente. Né? E a gente vai ficando meio isolado, meio sozinho. Porque é o caminho natural. Os primeiros cristãos, quando iam para a arena, apesar de serem muitos, mas cada um ia só. Cada um naquele momento se sentia só. Só, porém com Jesus. Porque naquele instante, para cada um daqueles que iam para a morte certa, eles tinham a certeza da presença do Cristo muito próximo. E este é o mesmo sentimento nosso hoje. Nós vamos sós. Porque é um movimento individual. Mas Cristo está conosco. E isto nos dá força, e isto nos reconforta. E isto é muito bom para todos nós. E isso nos motiva a continuarmos apesar do que os outros dizem, do que os outros falam conosco. Mas não é fácil isso. Mesmo para quem já está há muito tempo dentro da doutrina. E é sobre isso que eu queria falar agora, com relação a que Jesus fala que ele traz o fogo. E que ele queria ver isso, ele queria ver a coisa pegar fogo mesmo. Né? Eu trago um fogo e o que eu mais quero é que ele acenda, que ele queime. E o que Jesus estava querendo dizer com isso mesmo? Jesus estava querendo dizer o seguinte, olha, o meu evangelho, ele tem que queimar dentro de cada um de vocês. Porque quando queima, o que provoca? Qual é a primeira reação quando o fogo começa? Qual é a primeira coisa que o fogo traz? Dor. Você está com a visão ainda no lado ruim da coisa. Qual é a primeira coisa que o fogo provoca? Oi? Luz. Porque o fogo ele não vai trazer dor, porque enquanto ele é pequenininho, ele ainda não machuca a gente. Não é? Ele ainda não queima, porque está pequenininho. Mas mesmo ele pequenininho, ele já provoca luz. Então este é o fogo que Jesus está querendo dizer. Eu vou trazer luz para vocês.
Só que essa luz ela é de dentro para fora. Agora, quando o fogo começa a crescer, aí sim ele dói. Ele machuca. Ele queima. Por quê? Porque quando começa a luz, a gente começa a enxergar direito. Porque antes nós vivíamos na escuridão. Nós não enxergávamos. E o que nós não víamos? Eu vou dizer para vocês, é um pouco pior do que a verdade. Nós não víamos os defeitos. Nós não víamos a nós mesmos. E aí, quando você começa a fazer a mudança do velho homem para o novo homem, ela é difícil. Ela dói. Por quê? Porque essa pequena luz ela vai aumentando dentro de nós e vai clareando o nosso íntimo. E aí, gente, nós começamos a perceber assim, e eu reparava tanto no egoísmo dos outros, mas eu descobri que eu sou bem egoísta também. Eu reparava tanto na avareza dos outros, mas eu sou, mesquinho. Isso queima dentro da gente. Nossa, eu reparava tanto no orgulho dos outros, mas eu sou bem orgulhoso. E isso vai começando a queimar dentro de nós e vai começar a provocar reações dentro de nós. E esta sim é a luta que Jesus estava dizendo. Porque nós temos que, como pegar uma espada na mão, e se nós não usarmos essa espada para cortar radicalmente cada uma dessas descobertas nossas, nós não entendemos nada. É por isso que Jesus ele teve que falar desta maneira não tão clara, para que a gente possa devagarzinho ir descobrindo isso, porque se a gente já de início percebesse o que Jesus estava dizendo, nós teríamos a nossa primeira opção. Era negar isso tudo, falar, não, esse tal de evangelho não é para mim não, esse tal de cristianismo aí, Deus me livre, dá muito trabalho. É muito mais fácil eu ir lá no domingo, pedir perdão e sair de lá zerado. Não é mais fácil? Mas Jesus disse, não, é preciso usar a espada. Eu quero que este fogo queime dentro de cada um de vocês. E que ele se acenda claramente, que ele cresça, para que vocês façam um movimento de libertação disso tudo. É um trabalho imenso. Mas é um trabalho maravilhoso e que nos traz uma alegria tão grande, que é exatamente igual àquela alegria dos primeiros cristãos que, quando estavam no circo de Roma, iam para a morte cantando. É a mesma coisa. Quando nós começamos a cortar pela raiz o orgulho, quando a gente começa a cortar a vaidade, quando a gente começa a cortar a maledicência, isso traz uma alegria tão grande que às vezes a gente se pega cantando e nem sabe por quê. É a paz íntima. É a certeza de que estamos fazendo aquilo que é certo. Era como os cristãos iam para a arena. Então é fácil, né, Marcos? Agora a gente já sabe. Né? Mas aí, se vocês forem olhar lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, Kardec também havia compreendido isto e provocou os espíritos com uma pergunta. Provocou no bom sentido, né? Lá na pergunta 911, ele faz essa seguinte questão para os espíritos. Não existe paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Então, o que o Kardec está dizendo assim? O Kardec devia estar pensando, olha, o seu espírito, mas por mais que eu me esforce, por mais que eu tente usar essas espadas para cortar as coisas radicais, não tem umas assim que por mais uso da espada, elas não adianta, eu não consigo cortá-las. Não tem aquelas que, por mais vontade que eu tenha, eu sou impotente para poder superar.
E o que os espíritos lhe responderam? Responderam assim: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, por consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, o que os espíritos estão dizendo para nós? Os espíritos estão dizendo assim, olha, vocês têm a condição total de vencer tudo aquilo que vocês se propõem a vencer. Mas a nossa vontade é muito pequena. Nós temos o hábito de fazer dentro da casa espírita o estudo da reforma íntima da boca para fora. Nós chegamos na casa espírita, nós ouvimos a palestra, ou então nós viemos aqui fazer um curso, e a gente sai daqui maravilhado e fala, nossa, mas que doutrina fantástica, como esclarece, nossa, como eu entendo agora, como é reconfortante, não é? E aí é o convite para fazermos, colocar isso em prática, para bebermos o remédio. E aí o que nós fazemos? Nós fazemos de conta. Nós fazemos de conta. Ah, eu vou deixar de ser egoísta. Pronto. A gente vai deixar de ser egoísta. E como é que a gente deixa de ser egoísta? Em todas as oportunidades que nós temos para não ser egoísta, nós sermos solidários, nós sermos... Né? Mas aí o que nós fazemos na prática? Nada. Não é isso? Nós fazemos de conta. Às vezes fazemos um mínimozinho ali para poder calar a boca de quem pode criticar, ou então se alguém está olhando, a gente vai lá e faz só, né? Só para mostrar para os outros, mas no fundo, não usa a espada como Jesus propôs para nós usarmos. A gente não leva a sério. A gente deixa para depois. Né? A gente... Nós somos, olha, se tem uma coisa em que nós somos muito bons, é em arrumar desculpa. Não é isso? A justificar. Assim, não, eu não ajudei aquele lá, porque aquele lá, se eu desse dinheiro para ele, ele ia tomar pinga. Não é assim? Ou então, ele pode muito bem trabalhar, olha lá, que é a mão forte, por que não vai trabalhar? Vem pedir esmola aqui para mim, não é? E a gente vai. Isso eu estou dando um exemplo mais fácil, que é enfiar a mão no bolso e dar um dinheiro para o fulano, né? Que é tão fácil, né? Então a gente sempre usa esses recursos para justificar e para não fazer o movimento que seria esperado de nós fazermos. Né? Muitas vezes a gente vem aqui na casa espírita, a gente ouve falar sobre tantas as coisas maravilhosas, mas a gente não, nem com o nosso próximo. Às vezes a gente sai daqui, chega em casa, a espiritualidade prepara o ambiente para a gente pôr em prática em casa tudo que a gente ouviu aqui, e a gente chega em casa e chuta o balde. Literalmente, né? A gente chega em casa e esquece de aplicar tudo aquilo que a gente ouviu. E que a gente achou tão bonito. E que a gente fala, não, eu vou fazer isso, mas falta vontade. Então é por isso que Jesus ele foi muito claro e muito radical no ensinamento dele, porque ele sabia que precisava ser assim, para entrar na cabeça da gente. E mesmo dessa forma, mesmo ele sendo radical e usando termos que chocassem tanto a gente, né? O homem da paz dizer que ele não veio trazer a paz. Né? O mínimo era a gente parar para pensar, falar, peraí, o que ele está querendo dizer com isso?
E tentar analisar e tentar compreender que realmente nós não podemos ter paz enquanto nós não pormos em prática o seu Evangelho. Nós não podemos deixar de usar essa espada de forma radical contra tudo aquilo que nós já sabemos que não é necessário, não é bom, não é útil para nós. Mas a gente fica arrumando desculpinhas e fica empurrando isso para frente. E os Espíritos nos dizem, é tão fácil. Ele até, numa outra pergunta, eu não trouxe o número aqui para depois vocês olharem, eles dizem assim, é tão fácil e o esforço que vocês teriam que usar é tão pequeno que se vocês tivessem consciência disso, nada seria empecilho para vocês. Porque muitas vezes o esforço que a gente precisa fazer é muito pequenininho. É talvez só o esforço de sair do comodismo, de sair da imobilidade em que a gente está. E fazer coisinhas tão pequenininhas, elas são tão pequenas que às vezes a gente olha e fala assim, não é possível. Não pode ser só isso. Não pode ser só eu ter que dar um sorriso para alguém que está precisando. Não pode ser que eu tenha só que, sabe, se ela está caminhando na rua, eu só dar um braço para ela se apoiar. Não, mas às vezes é só isso que basta. Dar uma mão para uma pessoa que está precisando naquele momento. Ter a sensibilidade de sentir as dores, de sentir o sofrimento de alguém. Não precisa falar nada. Só ficar do lado dela para ela perceber que ela não está sozinha. E que se ela sentir que as forças delas estão diminuindo, que ela vai cair, que ela pode se apoiar na gente. E que nós estamos ali. É muitas vezes saber calar. Porque nós somos muito rápidos para responder, não é? Rápidos demais. Nós somos tão rápidos que às vezes até nós respondemos que não deu nem tempo de pensar no que nós estamos falando. E aí a gente se arrepende, mas aí a palavra já foi. Não tem como correr atrás e pegar ela de volta, não é? Então, fica este convite para que nós possamos procurar realmente estudar, não perder a oportunidade que as casas oferecem, dos cursos. Aqui nós estamos com o estudo sistematizado, está no comecinho. É tão bom participar do curso, fazer as descobertas, aprender para melhor saber usar e usar. Procurar praticar aquilo nas coisas pequeninas, porque as coisas grandes ainda não estão no nosso alcance. Mas as pequeninas estão. E são as pequeninas que fazem a diferença para que a gente possa se fortalecer e fazer cada vez mais. Compreender, amar. Porque foi assim que Jesus fez. Jesus falou da espada, mas quando se tentou usar a espada de forma errada, Jesus foi decisivo e falou para Pedro, guarde a espada, porque aquele que fere pela espada... Vocês entendem? Então Jesus deixou muito claro de que espada ele estava dizendo. Que é a espada da nossa reforma íntima, da nossa transformação interior para melhores, do esforço que nós temos que fazer dia a dia, porque nós sabemos, não é fácil, não é fácil. Não é fácil tolerar um marido ranzinza dentro de casa. Eu sei porque eu sou um, eu sei. Não é fácil, tem hora que eu mesmo olho e falo para mim assim, Marcos, menos Marcos, porque senão a Lourdes não aguenta. Porque eu sei que eu não sou fácil. Não é fácil. Não é fácil tolerar uma esposa, sabe, vaidosa, descuidada, não é? Gastadeira demais, não é duro, né? Eu não sei, tua esposa não deve ser, mas não é? A gente trabalha feito doido, chega em casa, vai olhar a conta do banco, o que você ganhou na semana, ela gastou na hora, né? Não é fácil a convivência com as pessoas. Não é fácil a convivência com os companheiros de trabalho,
Muitas vezes a gente está ali dando dura hora do lado, está no celular, né? Rindo e jogando conversa fora, e você ali, né? Na faxina, né? Passando lá o vácuo, suando as bicas, e olha para o lado, a outra está lá. No Facebook, ou está lá no WhatsApp da vida, né? E você ali fala, será que ela não se toca? Não é fácil. Né? Um companheiro dentro da casa espírita, né? Que muitas vezes você espera que ele já tenha aprendido e você acha que não aprendeu e comete os mesmos erros. E você fala, mas não é possível. Está fazendo o curso junto comigo, será que não entra? Às vezes demora um pouco mais. Não é fácil. Ser cristão não é fácil, porque a gente tem que aprender a amar, a tolerar, a respeitar aqueles que são diferentes da gente. E muitas vezes a gente não quer isso. A gente quer que eles nos compreendam, que eles nos aceitem, mas a gente não quer saúde. A gente não quer fazer o nosso movimento também. É mais fácil exigir do que dar o exemplo. E Jesus foi o mestre em dar exemplos. Deu exemplo na vida toda. Que coisa mais linda do que ali na cruz, eu já falei outras vezes aqui, né? Nós não temos ideia de como dói morrer na cruz. Nós não fazemos ideia. Há pessoas, médicos, cientistas, que já analisaram e já falaram quais foram os sofrimentos, quais foram as dores que Jesus passou ali naquela crucificação. Porque era uma das mortes mais cruéis que havia. E Jesus ali, com toda aquela dor, ele não se esquece de vivenciar o Evangelho. Ele tomou o remédio amargo, sorrindo. Porque todo o movimento dele, da crucificação, se vocês forem olhar, em momento algum ele pensou na dor dele. Em momento algum ele pensou no sofrimento dele. Mas ele se importou com o sofrimento do ladrão que estava do lado dele, em reconfortar aquele ladrão e dizer a ele assim, não se preocupe que ainda hoje estarás do meu lado no paraíso. Olha que delícia! Para aquele que estava ali do lado, sofrendo e que sabia que ia morrer em instantes, saber que ele ia estar no paraíso. Ele se preocupou com a mãe dele, que estava ali ao pé, e procurou reconfortá-la. Ele se preocupou com o discípulo que estava ali, João, e que estava com o coração pequenino, e Jesus se preocupou com ele e procurou apaziguar o coração de João. Eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Jesus se preocupou com o sinédrio que havia forjado a acusação, que havia mentido e que levou ele à morte. Ele se preocupou com os soldados que estavam ali, cumprindo a obrigação, e que estavam jogando nos dados as roupas que seriam de espólio dele. Com todos estes, Jesus se preocupou porque ele diz, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E como profundo ato de aceitação, ele diz, Pai, seja feita a tua vontade, em tuas mãos eu entrego a minha alma. Isto é viver aquilo que se acredita. Este é o exemplo que Jesus deu para todos nós de como nós temos que agir. Apesar das nossas dores, apesar dos nossos sofrimentos, nós temos que olhar para o sofrimento do próximo também. Eu sei que dói, mas eu me importo mais com a dor dos outros. E eu vou fazer o que eu posso para aliviar da dor dos outros, apesar da minha dor. É assim que nós usamos a espada, que Jesus diz que tem que ser radical. Amando ao próximo como a si mesmo. Até mais do que si mesmo, que foi o caso de Jesus. Lutando por todos nós, para nos trazer o esclarecimento, para nos trazer esta maravilha que é o seu Evangelho. E que eu convido a todos que possam conhecer mais
estudar o Evangelho, vir aqui nos estudos que a casa oferece, procurar conhecer, fortalecer-se junto com o grupo, para cada vez mais estarmos aptos a colocar em prática isso tudo. Praticar o Evangelho na sua forma plena, na sua forma mais consciente, porque nós já podemos fazer isso tudo. Jesus nos deu essa garantia. Vós pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nós podemos. Basta vontade. E a vontade é a espada que nós vamos usar para, de forma radical, mudarmos as nossas vidas, nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos pessoas livres, livres de nós mesmos, do peso que nós carregamos, todas essas coisas que já não são necessárias, e com a aflição que nós trazemos dentro de nós sobre o futuro. Porque, a exemplo do que Jesus falou para Michael, Michael era o bandido do seu lado, né? Jesus também diz para nós, não se preocupem, dentro em breve, todos vocês estarão junto comigo no paraíso. Obrigado a todos, que possamos todos ir em paz.